3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos ao Descomplica Podcast. Comigo, @Célia Lima Negrão. E comigo, @Andresa Ferreira ADV. E se você não trabalha com isso, ou se você não trabalhou, um dia vai trabalhar, porque é um tema que faz parte da vida de todo mundo. E, principalmente, é um tema que traz dificuldades para todos os profissionais, sejam os profissionais que atuam com o tema ou não. E aí, nós vamos abordar essas dificuldades e o dia a dia desses profissionais. É verdade, Célia. Mais cedo ou mais tarde, qualquer pessoa, seja na esfera pública ou na privada, vai ter que lidar com esse tema. Qual que é o tema? Gestão de Gestão de riscos. riscos. E aí, quem está nos ouvindo, que já conhece esse tema, vai se identificar com o que nós vamos falar aqui hoje. Porque, na verdade, nós vamos trazer algumas situações vivenciadas e questões práticas, porque essa é a ideia desse nosso bate-papo, que vai ser aí mensal, semanal, e a gente vai trazer sempre notícias e novidades para a gente, de forma descontraída, apresentar para vocês e bater esse nosso papo aqui, porque neste momento nós também estamos fazendo essa troca e esse relacionamento aí com o nosso público, tá certo? Então acompanha e, com certeza você vai sair daqui melhor do que entrou. Com certeza. E vai sair sabendo o que é risco. É verdade. E as dificuldades, e vai se divertir um pouco aqui com a gente também. Até porque esse é o intuito, é o nome que a gente escolheu para esse podcast, que é para descomplicar realmente a sua vida. Algumas situações que parecem um bicho de 7 cabeças, mas que na realidade é muito factível, é muito perceptível e é fácil, inclusive, de lidar. Exatamente, Andresa. Então, esse tema de hoje eu queria já começar aqui a falar com você, porque, veja bem, a primeira dificuldade que a gente tem quando vai implementar uma política de gestão de riscos ou quando vai começar a falar desse tema na empresa é quando chega um gestor e fala assim, lá vem aquele pessoal de risco. Esse pessoal não tem o que fazer, né? Porque eu já trabalho, eu já tenho que fazer meus processos operacionais, eu tenho tantas tarefas e ainda tenho que fazer gestão de riscos. Mas, com o tempo e com o trabalho de gestão de riscos, os profissionais passam a entender. Você vivencia isso também, Andresa, no seu dia a dia? Porque isso é o meu dia a dia. Às vezes a gente está falando de risco, tem as políticas, mas às vezes os profissionais ainda sentem uma trava ou sentem uma rejeição de tratar esse tema. É verdade. Lógico, a minha prática diária, como eu lido muito com a área trabalhista, quando eu chego numa empresa que a gente vai conversar com o diretor, né? Ele fala, eu não tenho tempo para isso. E eu chego para ele e falo assim, mas senhor, doutor, enfim, dependendo daquela atividade da empresa, né? Você tem que cuidar dos seus processos de pessoal, você tem que cuidar, por exemplo, da jornada de trabalho, você tem que cuidar do treinamento, você tem que capacitar seus funcionários, porque tudo isso está interligado. E aí, eu te pergunto, Célia, dentro do compliance, o que você acha mais importante? Você começa primeiro mapeando os riscos? Exatamente, Andressa. Principalmente quando a gente fala de compliance. Porque compliance é uma prevenção. E você vai prevenir a partir de situações que você tem que tentar descobrir e estudar para depois fazer as políticas, implementar os controles adequadamente. Imagina se você faz um mapeamento e não identificar, vou implementar um programa de compliance e não identifica os riscos. Então, você vai implementar políticas e controles desnecessários. E aí vai deixar faltando, vai deixar lacunas, né? E quando você mapeia o risco, você tem um risco, as ações de tratamento adequadas àquele cenário e àquela empresa que você pretende, aquele processo que você pretende trabalhar. O que eu vejo, então, com a sua fala, Célia, é que falta, então, uma cultura de gestão de riscos, né? Os empresários, eles não param para planejar, mapear, eles ignoram tudo isso e querem seguir com a empresa a toque de caixa ou a todo vapor, mas sem pensar nos bastidores e sem pensar lá na frente. O que a falta daquele planejamento pode gerar para essa empresa, não é verdade? Eu vou te dar um exemplo aqui.
Nós iniciamos um mapeamento de riscos e aí o gestor falou assim, o diretor, era um diretor, falou assim, olha, vamos mapear isso aqui porque o presidente quer que a gente apresente esse mapeamento e nós vamos então mapear, mas aqui não tem risco não. Aqui, esse processo aqui, ele está ótimo, não tem nenhum risco. Então, é assim que é pensado muitas vezes, né? Que o processo, os gestores, quando começam a entender esse tema, eles levam como se fosse para um pessoal, de que, não, este processo, se eu disser que tem risco, o meu processo está mal gerenciado, ou a culpa é minha. E, na verdade, não é. Você gerenciar um processo de alto risco significa que você tem que conhecer esse risco e ter ações de melhoria para que, se acontecer, ter uma ação, adotar uma ação de mitigação, adotar uma ação de resposta. Então, na verdade, quando você fala que tem um risco, não é que aquilo ali já está acontecendo. Até porque aí a gente tem que ir para o conceito de risco. Risco é a probabilidade, né, de algo acontecer. Não quer dizer que já existe. É algo que pode acontecer e que pode ter um impacto relevantíssimo no seu processo. E que pode ser prevenido. A ideia é essa. Exatamente. Prevenir os problemas. Por isso que mapeia os riscos. E aí, Célia, eu vou te dar um exemplo. Quando um cliente vem me contratar, já naquela fase de que ele não aguenta mais pagar processo trabalhista. Ele vira para mim e fala assim, Andresa, mas como é que é esse negócio mesmo de prevenir risco? Porque o empresário, ele sente na hora que sai do bolso. Infelizmente, é assim que acontece. E só quando ele tem um prejuízo muito grande, e aí eu vou te falar, não é só financeiro, o reputacional também. Porque vai sair do bolso para pagar uma indenização? Vai, mas por ele não ter pensado e mapeado alguns riscos, Célia, ele pode ter um prejuízo reputacional e a empresa dele ficar marcada com uma atitude que talvez que possa manchar para sempre aquela empresa e ela nunca mais se recuperar. Então, o que eu quero falar em relação à prevenção na área financeira é porque os empresários, eles deixam de mapear, eles deixam de planejar, eles não pensam nesses riscos, começam a sofrer processos, e aí eu falo muito da área trabalhista, por ser advogada trabalhista, mas não são só processos trabalhistas, é porque o trabalhista é mais recorrente e acontece mesmo por ter uma demanda de funcionários. A empresa tem mais funcionários, então, obviamente, as demandas trabalhistas são o maior foco, né? Eles conseguem perceber com mais facilidade. Porque dói no bolso, né? E dói mesmo, porque quando há um processo judicial, quando a falha acontece, quando o risco acontece, você não tem ações para mitigá-lo, então, de fato, o peso é o dano à reputação e o dano financeiro, né? É o que mais pesa. E isso, dependendo do tamanho da empresa, André, se for uma pequena empresa, uma média empresa, pode levar até a falência da empresa, dependendo das situações que acontecem, né? Então, no dia a dia profissional, a gente vê que tem empresas, por exemplo, novas empresas estão começando a entrar no mercado. A gente participou de um mapeamento que a empresa desistiu até de entrar no mercado, porque ela viu que ela não estava preparada a partir dos riscos, a partir do planejamento que foi feito. Então, ela entendeu que não, primeiro nós precisamos mapear e nos calçar aqui de determinadas situações para, então, lançar o nosso produto. Então, a gestão de riscos e esse planejamento ajuda o gestor, ajuda as empresas a se posicionarem de forma adequada e evitar prejuízo desnecessário, né? Então, e aí eu quero voltar, Andresa, numa questão que você colocou aí, muito, muito importante. É a cultura. A cultura, tudo começa pela cultura. E é o mais difícil de mudar é aquela cultura, porque a gente encontra nas empresas muito aquele perfil de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, e quando a gente chega, olha, você precisa alterar seu processo, né? Vamos implementar, principalmente em compliance. Compliance, às vezes, exige mudança de processo, e aí o gestor, e aí a gente encontra barreiras. E como que a gente consegue vencer essas barreiras, né? Então, quando você tem uma lei que obriga e que multa,
é um ponto que, infelizmente, tem dado resultado. Infelizmente, porque a ideia de trabalhar a cultura é que isso já fosse natural, não precisasse ter uma lei nem uma multa para que a gente observasse o que tem que ser feito. Porém, nas experiências que eu tenho, todas as empresas que têm uma norma que fala de uma política de riscos e que tem uma obrigatoriedade de mapear riscos, por exemplo, no lançamento de novos produtos e novos serviços, né, quando vai levar um tema, um novo produto a ser lançado no mercado, aí faz um mapeamento de riscos. Quando você faz esse mapeamento para aprovar na direção, para aprovar no conselho de administração, e se você chegar sem esse mapeamento, os dirigentes não aprovam, aí você começa a estabelecer uma cultura. Aí o gestor fala, não, eu vou ter que fazer o gestão de risco para aprovar aquele produto, para alterar aquele processo. E é assim que funciona. No início, tem um peso de ter a lei para cumprir, a regra, uma norma que dita que tem que ser feito, mas, por outro lado, isso vai internalizando. Então, a gente partiu, em uma última experiência que a gente teve, a gente partiu do zero, de zero mapeamento para 70% dos mapeamentos críticos da empresa de riscos realizados. Mas por quê? Porque eu percebo que o que foi o grande diferencial, Andresa, que fez com que aquela empresa se posicionasse em termos de gestão de riscos, foi a aprovação em diretoria, de que todo o processo, todo o produto, todo o serviço que fosse aprovado tinha que ter uma análise de risco. E aí a diretoria, risco é isso, é auxílio na tomada de decisão. Então, quando você tem um estudo de risco para tomar uma decisão, facilita, porque o gestor vai estar muito mais tranquilo. Olha, eu tenho esse risco. Não, então tem aqui as ações de resposta. Então eu consigo gerenciar. Não, esse risco é muito alto e o impacto é muito alto e eu não tenho uma ação efetiva. Não, então eu não vou correr esse risco. Vamos lá, volta para a prancheta, como a gente fala, revisa o processo, revisa o produto, né? E vamos em frente. Então é para isso que existe. É para facilitar a tomada de decisão. Célia, é muito bacana a gente falar sobre a gestão de riscos e trazer alguns casos práticos, né, para que as pessoas consigam visualizar isso de uma forma cotidiana, de uma forma rotineira. Eu vou te dar um exemplo, o que a falta de mapeamento de riscos pode gerar. E aí vou falar de um caso RH, de uma empresa. Se uma empresa que não tenha mapeado os riscos, não tenha um processo de normatização, que não tenha os pilares do compliance implementados, que não treine os seus funcionários, ela pode gerar um problema muito grande para o seu empregador, né? Um único funcionário. Vou te dar um exemplo simples. Todo mundo conhece a tal da demissão por justa causa, né? Então, o funcionário que não é treinado, que trabalha lá no RH, que não sabe, que não tem uma cultura organizacional, os processos internos todos bem delineados, ele vai lá por conta própria e fala, não, esse funcionário fez isso, eu vou demitir ele por justa causa. Um exemplo simples. E aí existe toda uma política para se demitir, uma política não, todo um regramento legal, né? Mas se a empresa tivesse ali uma política consolidada, aquele funcionário jamais sequer cogitaria em demitir o outro por justa causa. E aí olha o que acontece na prática. Um funcionário foi demitido por justa causa ilegalmente. Ele vai procurar um advogado. O advogado, ele não vai só perguntar para aquele funcionário por que ele foi demitido por justa causa e cobrar alguma coisa da empresa. Ele vai descobrir todos os problemas da empresa. Todos. Se essa empresa tivesse mapeado os riscos, ela provavelmente não pagaria na justiça. E aí eu vou falar como acontece lá. Ela não pagaria hora extra, ela não pagaria adicional noturno, ela não pagaria desvio de função, ela não pagaria dano moral. Tudo isso o advogado descobriu por uma justa causa mal aplicada. Por que eu estou te falando isso, Célia? Parece até meio estranho, né? Mas se essa empresa tivesse uma cultura, se ela tivesse todos esses riscos mapeados, sequer se cogitaria em violação a tantas regras legais. E isso eu estou falando no âmbito trabalhista, porque nós teríamos aqui inúmeros casos para falar. Mas a gente vai falar isso em outros podcasts. Esse a gente está aqui tratando de gestão de riscos e a gente tem muito o que explorar
dentro do compliance, dentro das empresas, de como melhorar uma cultura organizacional, de como implementar esses pilares. Você é referência nisso. Então, a gente tem muito para falar aqui. Descomplicar. Descomplicar, exatamente. Agora, cada vez que a gente vai conversando esse tema, é bom demais, porque a gente acaba que entra e a gente precisa trabalhar, né? Verdade. Vamos trabalhar, vamos mapear riscos e vamos ajudar atender nossos clientes. Esses clientes que estão ali, que não previnem, né? Porque tem clientes que previnem e que querem adotar uma postura preventiva. E tem clientes que adotam uma postura preventiva e mesmo assim acontecem os riscos. É verdade. Né? Então, esses dias no treinamento, o gestor de riscos, poxa, nós mapeamos todos os riscos e vários riscos aconteceram. É por isso que existe o processo de gestão de risco. O processo de gestão de risco, ele não vai evitar que o risco aconteça. Ele vai fazer com que você esteja preparado para responder quando aquele risco acontece. Então, você deu um exemplo de um processo trabalhista, né? Então, quando o empregado foi demitido ilegalmente, né? Então, o que aconteceu ali? Se tivesse a gestão de riscos, de fato, os principais pontos críticos daquela área trabalhista estariam mapeados e teria as respostas para isso. Então, no caso, a resposta da empresa para essa questão vai ser contratação de um advogado e entrar numa demanda litigiosa, num acordo judicial ou numa demanda de processo. E aí, o leite já está derramado. Então, a prevenção de você mapear riscos, você vai entender, inclusive, os gargalos que você tem nos seus processos. Você vai entender, inclusive, quais são as áreas de risco. E aí, você vai implementar controles. Porque, qual controle nesse caso? Este empregado, este profissional que atua na área e que faz a demissão ali, que é o operacional, ele deveria ter um regulamento muito bem explicado para ele atuar. Ele deveria estar treinado para não fazer isso. Ele deveria ter todo um apoio, um suporte, inclusive de sistema, porque tem sistema que você já coloca todo o controle e tem determinadas rotinas que você nem consegue fazer errado, porque o sistema já trava. Isso são controles. Quando você identifica que tem um risco, esse risco é alto, probabilidade alta, impacto alta, você investe em controle. E aí, este controle vai mitigar que o risco aconteça. Agora, se acontecer, a empresa também já vai ter a resposta para atuar. Nesse caso, não tem o que fazer. Ô Célia, então, para a gente encerrar esse podcast de hoje, vamos falar sobre... Você falou agora sobre regulamento. Vamos falar sobre esse tema num próximo podcast? Vamos. Esse tema é ótimo, porque muita gente confunde regulamento com código de ética, código de conduta, e esse é um tema muito bom para a gente tratar com o pessoal aí. Tá combinado, então. Então, até mais. Até o próximo. Ele passou